Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre Igrejeiros 3. Eu me lembro aquela figura que disse que viu Jesus na goiabeira, que é uma líder religiosa e que podemos chamar de igrejeira, porque usa a religião e usa a igreja para enriquecimento e para crescimento particular, para crescimento pessoal. E interessante, ela afirmou que ela tinha um frasco de um produto e que ela pensava em suicídio aos 10 anos de idade, o que já é muito estranho. Quando ela dirigiu-se até aquele lugar, ela encontra com Jesus. Mais estranho ainda. Primeiro lugar, será que Jesus está esperando por uma pessoa que pensa em cometer suicídio? Nós que somos religiosos, questionamos isso. Quem é religioso questiona isso. Era Jesus que estava esperando uma pessoa que queria cometer o suicídio? Primeiro ponto. Segundo ponto, ela afirma: eu amava tanto Jesus. Ela mentiu, porque a pessoa que não ama a si próprio não tem como amar quem quer que seja, nem a Deus a pessoa ama. Se a pessoa não ama a si próprio, não ama ninguém. Então esta igrejeira mentiu quando disse que amava Jesus demais. E por último, eu afirmaria que existe 50% de chance dela ter mentido sobre isso dentro da igreja, na pregação que ela fazia, e que tem a gravação na qual ela fala disso. 50% de chance de mentir e os outros 50% problema psiquiátrico. Porque quando a pessoa começa a ver coisas, inclusive ver Jesus na goiabeira, pode ser problemas psiquiátricos sérios. Tanto é que ela pensava em suicídio. Então, se fosse verdade que ela viu Jesus na goiabeira mesmo, então é possível que ela tivesse problemas psiquiátricos, sim. E a possibilidade de ser Jesus mesmo, de ser um milagre, de ser uma coisa fabulosa, como ela queria que os fiéis entendessem, não é verdade. Isso é conversa fiada. Conversa de igrejeiro para ganhar voto dentro da igreja, porque afinal de contas ela era candidata, ela sempre foi candidata, ela sempre foi enfiada na política. Portanto, isso prova que ela é igrejeira, que o negócio dela é dinheiro, o negócio dela é crescimento pessoal. E aí nós temos outro igrejeiro, aquele igrejeiro que condenou, que ajudou a condenar e que acusou Lula e que pôs Lula na cadeia, pôs Lula preso por 580 dias. Este cara se diz seguidor de Jesus. Não. Este ex-procurador da República, ex-deputado cassado, que foi cassado, é igrejeiro também, sim, porque ele sempre usou a igreja, dizendo que é seguidor de Jesus, mas mentiu para pôr uma pessoa inocente na cadeia, mentiu para pôr uma pessoa idosa na cadeia. Uma das frases que Jesus mais utilizava era: em verdade, eu vos digo. Portanto, Jesus amava a verdade. Então, a pessoa que mente, em primeiro lugar, a pessoa que mente não está de acordo com o mandamento de Deus que fala não levantar falso testemunho, ou seja, não mentir. Então, se é um seguidor de Jesus, não pode mentir. Mentir é errado. Então eu posso dizer que este sujeito, este procurador, este ex-procurador, que ajudou a acusar, ajudou Sérgio Moro a acusar Lula, ele mentiu, ele sabia que estava mentindo, e ele continua mentindo toda vez que alguém entrevista, ele tenta convencer as pessoas com aquela mentirada toda,
e ele se expressa muito bem, então só acredita nele quem não sabe pensar e quem não sabe entender, e só acredita nele quem não leu o Processo do Sérgio Moro. Porque eles não tinham prova alguma, então ficar contando historinha. Ah, mas e o dinheiro que a gente recuperou? Da onde que era? O dinheiro que foi recuperado era um dinheiro de desvio, mas não significa dizer que a pessoa que eles estão acusando foi a pessoa que desviou. Isso não prova nada, absolutamente nada. E como não provou, tanto não provou, que eles não puderam colocar no processo que a pessoa tinha se apossado de qualquer coisa que seja. Então é preciso entender essas coisas. Esses igrejeiros, eles usam a igreja, eles usam a religião e eles usam até o púlpito e o altar para se promover pessoalmente e para ganhar muito dinheiro. É a realidade. É aquilo que a gente precisa entender, porque esta é a realidade. Então, essas igrejas se tornaram redes, e redes muito lucrativas. Elas têm dono, e este dono criou as regras da igreja, que eles chamam de doutrina. Então, na doutrina deles, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E, curiosamente, pode mentir, pode enganar, e pode uma série de coisas que deveria ser proibido na igreja, que nós, que somos cristãos, consideramos pecado. Mentir para pôr alguém na cadeia e dizer que é seguidor de Jesus. E lembrando que Caifás e os seus seguidores na época mentiram para condenar Jesus. Mentiram para Pilatos. Eles mentiram para Herodes. E aquela multidão acreditou na mentira deles. A mesma multidão que dias antes estava aplaudindo Jesus e cantando Hosana ao filho de Davi, depois estava pedindo a crucificação de Jesus. E tudo isso por causa das mentiras daquele povo que se dizia religioso e que preferiu pedir Barrabás, que era um criminoso, para ser solto, e pediram a crucificação de Jesus. Pediram o criminoso para ser solto e pediram a crucificação de Jesus. Tamanha era a mentira daquele religioso chamado Caifás e dos seus seguidores da sinagoga na época. Então é isso que a gente tem que entender. Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Afinal, nós precisamos da sua ajuda para continuar fazendo vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.